Culto racional, inconformismo e renovação da mente. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu convido vocês a refletirmos um pouco sobre o texto de Romanos 12, versos 1 a 2. Aqui o apóstolo Paulo escreve, inspirado por Deus, as seguintes palavras: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, hoje nós vivemos ano de 2017, quase 2018, século 21 bombando, e a gente vê hoje em dia muita gente falando assim da religião como algo irracional, como algo que pertence a crenças primitivas, a desenvolvimentos muito antigos, da sociedade humana. E aí existem todas as críticas de que hoje, numa era mais científica, com mais conhecimento a respeito da natureza e da essência das coisas, a gente não pode mais se apegar a essas irracionalidades da crença em Deus, em Cristo, na Bíblia, em anjos, demônios, espíritos, salvação, redenção, vida eterna, paraíso, inferno e etc. Essas críticas à religião, elas são muito comuns e elas inclusive pressupõem que esta mentalidade ou cosmovisão é extremamente racional, enquanto a religião é algo irracional e que deve ser abandonado por completo. Além dessas polêmicas, que são assim, que vêm como ataques externos ao mundo da religião, existem também as polêmicas internas entre as próprias religiões. Então, uma religião acusa a outra de ser irracional e ela ter a verdade correta, compreensível e inclusive racional das coisas, Então, pensa assim: de repente, uma religião islâmica critica o cristianismo e pretende ser uma religião muito mais racional. Inclusive, eu tenho um livrinho que defende a teologia islâmica, onde fala aí das provas científicas que o Alcorão é a palavra de Deus, justamente para tentar responder a esses anseios científicos e racionais da era em que a gente vive. Então veja que agora, nesse momento, existe uma acusação do cristianismo ser irracional da parte de uma outra religião, e aí que diz que ela sim é racional e tem provas científicas e etc. E isso é tudo muito interessante. Agora, mesmo dentro do cristianismo, você vê uma igreja acusando a outra de ser irracional, Então alguns, por exemplo, críticos do adventismo dizem: vocês são completamente loucos para seguir aí a guarda do sábado. Isso não é racional, porque o Novo Testamento ensina isso e aquilo. E por sua vez, o adventista também devolve esta crítica aos outros. Pô, vocês são irracionais, vocês não conseguem ler a Bíblia e ver aí que lá nos 10 mandamentos a Bíblia manda guardar o sábado, porque o Senhor criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º e santificou o 7º dia e etc. Acontece que essas brigas de lógicas e raciocínios e racionalidade confundem muita gente. E muita gente está disposta, então, a fazer o seguinte: a abandonar o racional e viver simplesmente naquele mundo assim um pouco mais místico, dos sentimentos, das experiências. Então, se eu me sinto bem, se aquilo faz bem para mim, então esse é o caminho que eu vou viver e etc. Agora, esse texto de Paulo tem muita coisa a nos ensinar. Primeiro de tudo, é que Paulo apela para que, pela misericórdia de Deus, a gente apresente o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aqui gera-se até uma questão muito interessante, Porque sacrifício, especialmente na mentalidade lá do Antigo Testamento, sobre o qual o Novo Testamento está escrito, é o quê? É a morte do animal que derrama o seu sangue em favor, então, do perdão dos pecados do pecador que oferece esse animal em sacrifício. Então, o próprio conceito de sacrifício vivo já é um conceito que faz a gente pensar e raciocinar e entender que a gente tem que entregar a nossa vida no altar e derramar a nossa vida no altar
E de alguma maneira isso tem que ser feito em vida, não simplesmente em morte e tal. Isso gera inúmeras questões aí interessantes. E Paulo vai dizer que quando a gente apresenta o nosso corpo para ser esse sacrifício vivo, a gente vai poder estar apto a prestar um culto racional. Então Paulo ele não elimina a dimensão racional da natureza humana, e ele entende que essa dimensão da natureza humana tem que ser satisfeita, porque senão, obviamente, vai ficar muito complicado para o ser humano viver a sua própria religião, o seu próprio culto a Deus. Se você nega aquilo que Deus deu para você como racionalidade, como capacidade de pensar, argumentar, raciocinar, entender o universo, entender a doutrina e etc., você acaba se colocando numa situação muito desvantajosa em relação à própria natureza humana. E qualquer outra coisa que vá suprir essa necessidade de raciocínio, de lógica, de entendimento e de verdade, vai acabar fazendo o ser humano abandonar a religião e o culto e etc. Paulo não tem medo dos aspectos racionais da natureza humana. Ele simplesmente busca orientá-los de uma maneira em que possa servir como combustível da adoração, do culto, do serviço ao Senhor. E como é que isso vai acontecer? Como é que esse culto racional ele vai surgir? Ele vai surgir através da renovação da mente, porque a pessoa não vai se conformar com este mundo. Aqui nós vemos algumas questões muito interessantes. Existe um certo inconformismo na mentalidade racional. É aquela coisa, inclusive, que a gente vê no mundo científico. Os cientistas estão em busca de provas e teorias e evidências e sempre dispostos a reavaliar as suas teorias, as provas e as evidências. Isso tem a ver com esse espírito inconformista. A gente não tem aquela arrogância diante da verdade de dizer que a gente sabe tudo, que a gente pode tudo, que a gente já explicou tudo. Não. Estamos sempre em alerta, inconformados com aquilo que já alcançamos e querendo alcançar mais. Essa é a mentalidade científica e essa é a mentalidade do próprio culto a Deus que Paulo exorta a gente a fazer no nosso culto racional. Então é a gente não estar preso, limitado e conformado com as coisas deste mundo, com a pequenez deste mundo, e a gente colocar no nosso coração e no nosso horizonte um mundo maior, um mundo melhor, que é o mundo da salvação, da graça, da paz, do amor, da misericórdia de Deus, que vem no culto racional e no cumprimento da missão. Então, inconformismo é uma qualidade essencial do culto cristão. É a gente ser contracultural, é a gente buscar realmente alargar os nossos horizontes, para a gente pensar e questionar e aumentar o nível do nosso conhecimento, e para isso a gente tem que estar inconformado. Quem está conformado na vida não consegue ter esse nível de compromisso com o inconformismo. E esse inconformismo, ele gera o quê? A renovação da mente. Você está disposto a questionar, você está disposto a pensar, você está disposto a reavaliar os argumentos, as provas, as evidências, se aquilo funciona na prática ou não, se aquilo é verdade ou não. Você está no caminho de renovação da mente. Você está no caminho de crescer no conhecimento. Você está no caminho de realmente saber cada vez mais, cada vez melhor, e assim o seu culto racional a Deus pode ser cada vez melhor, mais profundo, mais inteligente, para que você possa se satisfazer como ser racional que você é e também ajudar a outros, porque aí a pessoa que vive nessa atmosfera de inconformidade, de renovação da mente, ela vai poder também pensar, raciocinar, concluir e etc, e vai poder ajudar a outros nesse mesmo caminho, nessas mesmas reflexões. E é assim que a gente constrói teologia, é assim que a gente constrói consciência com base bíblica, e é isso que Paulo diz pra gente fazer, pra gente não se conformar com o que a gente já alcançou, muito menos se conformar com o espírito pequeno, maldoso, pecaminoso, de horizonte pequeno que é o nosso mundo, para a gente poder prestar um culto racional a Deus. Claro, a gente sabe que a racionalidade ela é uma característica fantástica, mas ela pode ser perigosa também. Tem muita gente que se perde em vãos raciocínios, tem muita gente que não consegue entender a própria verdade em nome de uma ampla relativização de argumentações racionais e etc. Isso também pode ser um pouco perigoso, e para essas pessoas Paulo também exorta. Você tem que renovar o seu entendimento. Você tem que entender que existe muita coisa relativa que a gente pode aprender, crescer, avaliar e reavaliar. Mas existem verdades inegociáveis. E essas verdades, elas são vividas e experimentadas
baseadas na relação com Deus, no pensamento sobre Deus, na experiência com Deus, e a gente vai comprovando que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é correto, que a palavra dele é a verdade, que a palavra dele é melhor do que aquilo que a gente pode construir para nós mesmos. Pense que, por exemplo, nós poderíamos substituir os códigos penais e civis e as regras jurídicas do mundo inteiro por 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos resolveriam os problemas do mundo. Pelo menos assim em ampla e grande medida. Um mundo sem roubo, sem mentira, sem assassinato, sem adultério, isso para dizer assim poucos dos 10 mandamentos, é um mundo absolutamente diferente do nosso mundo, que seduz e escraviza as pessoas em troco de sexo, dinheiro, mentiras e poder e fama e status e etc. E no final das coisas enredam as pessoas em prisões e cadeias, sejam elas espirituais ou literais. Por exemplo, no caso das pessoas que são seduzidas por dinheiro, roubam o dinheiro do povo e vão para a cadeia, né? São poucos, mas eles existem, e a Lava Jato está aí, por exemplo, para comprovar o fato. E então, veja bem, as razões do nosso mundo, os raciocínios do nosso mundo, os horizontes do nosso mundo, são sempre menores do que este que Paulo nos chama a entender, a renovar a nossa mente, a não se conformar com a pequenez desta vida, mas a olhar para uma outra vida que Cristo nos comprou com o seu sangue na cruz. E por isso a gente adora a Deus também no nosso culto racional.